Shalom, bom dia. Deus abençoe grandemente seu dia em nome de Jesus. Estamos aqui no devocional, capítulo 13 do livro de Mateus. Deus quer falar comigo e com você. Então, antes de a gente começar essa leitura, vamos orar? Vamos pedir ajuda ao nosso amigo Espírito Santo? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, querido amigo, amado de nossas almas. Rei dos reis, príncipe da paz, leão da tribo de Judá. Tu és, Senhor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o dono dos nossos dias. Pai celestial, querido e amado Deus, ajuda-nos a ter entendimento dessa palavra, a ter discernimento espiritual. Ensina-nos hoje, Senhor, que possamos ser cheias de sabedoria, capacitadas por Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu voltar aqui, o capítulo 13. A parábola do semeador. A gente conhece bem, né? Essa parábola, Jesus contando sobre um semeador que ele lança sementes em diferentes solos, né? Tem solo estéril, solo fértil. Diga aqui comigo, desde já. Repita aqui comigo. 1, 2, 3 e... Eu sou solo fértil. Eu sou solo fértil. Amém? Então você já está fazendo essa declaração, porque eu e você somos férteis sim. Somos o solo fértil onde Jesus lança a sua semente, onde vai germinar e vai brotar e vai dar frutos que permaneçam em nome de Jesus. Então vamos lá, também está no livro de Marcos e de Lucas, capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Vou te dizer uma coisa, Jesus gostava de mar, viu? Ele andava ali pelo mar da Galileia, foi onde ele chamou os discípulos, né? Alguns dos discípulos, ele amava, ele tinha estratégia para falar ali do mar, que era a favor do vento. Antes eu dizia que Jesus era surfista, né? Inclusive a gente ia numa igreja que o púlpito era de uma prancha de surf. E nem era a Bola de Neve não, viu? Era outra igreja, eu não lembro, era uma batista no interior não, em Feira de Santana, né? No interior da Bahia, Feira de Santana, eu lembro bem que a gente ia lá e era tremendo. E assim... Faz sentido, viu? Jesus gostava muito de mar, vivia no mar, faz sentido ser surfista. Vamos lá. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se a seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou no barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo... Então a gente já viu aqui a estratégia de Jesus. O povo era tão grande, que ele não conseguia falar no meio do povo ser ouvido. Então ele teve que entrar no barco, se afastar um pouco, e a favor do vento ele falava e as pessoas ouviam. Então ele estava no mar, ele falava do mar, e ali o vento levava a voz dele, e todo mundo ali na praia ouvia o que ele estava dizendo. E ele começou a primeira parábola, ele começou falando assim: o semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, a 60 e a 30 por um. E aquele que tem ouvidos ouça. Minha gente, o Espírito Santo falou agora comigo aqui no meu coração tão forte, porque hoje eu digo, né, que eu sou a boa terra fértil, né? Mas eu já fui todas essas outras, sabe? Ele vai explicar aqui cada uma dessas, mas sabe quando você ouve a palavra de Deus, mas não dá ouvidos, e ela entra por um ouvido e sai por outro? Ou então você tá firme e forte na palavra de Deus, mas de repente vem as adversidades e você sai? Pois é, eu já fui todas elas. Então, glória a Deus, porque hoje nós estamos aqui, né, nos reunindo para ouvir a palavra de Deus, mas eu já fui todas as outras, que o espinho sufocou, a que o sol secou, a que foi jogada, sabe, em qualquer lugar. Eu já fui todas essas terras terríveis. Mas glória a Deus, hoje eu sou a terra fértil, você também, em nome de Jesus. Vamos seguir aqui, versículo 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este será em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade.
Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Senhor, misericórdia, que nós não sejamos, Pai, essas que a gente tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve, Senhor, que a gente não torne o nosso coração insensível de má vontade, Deus, em nome de Jesus, que possamos ser sensíveis à Tua voz, à Tua palavra, que possamos Te ouvir, Te obedecer, Deus, em nome de Jesus. Amém? Essa é a oração. Vamos seguir aqui, versículo 16. Mais felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Amém. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não atende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. E quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. E quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. E quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra, entende e dá uma colheita de 100 a 60 e 30 por 1. Amém. Então aqui a gente teve, a revelação, a explicação. E como eu falei, eu já passei por todas essas terras. E que terrível que é, Mas hoje, eu e você somos a terra fértil, O bom solo, que dá frutos a 30, 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus, amém? Bom, ainda nesse capítulo 13 ainda tem muita coisa, então não vou parar muito para falar. Então que o Espírito Santo te traga a revelação. Agora é a parábola do joio. Jesus lhe contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. E quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? E um inimigo fez isto, respondeu ele. E os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que atiremos? E ele respondeu: não, por que tirar o joio? Vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no no feixe para ser queimado, e depois juntem o trigo e guardem-o no meu celeiro. Bom, eu não sei se vem... tá aqui, eu tô vendo a explicação da parábola do joio, Então eu não vou falar, não. Mas dá para ter entendimento aqui que o Espírito Santo venha nos revelar. Ele fala de uma outra parábola, que é o grão de mostarda e do fermento. E contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. E Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-lhes assim o que fora dito do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Bom, agora é a explicação da parábola do joio, Não vou precisar falar, não, que o próprio Jesus está explicando. Você sabe que na outra Bíblia que eu tenho, tudo que Jesus fala está em vermelho. Eu acho incrível, Então vamos lá. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo, e a colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que fez cair no pecado e todo aquele que pratica o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai, e aquele que tem ouvidos, ouça. Deixa eu falar uma coisa aqui desses que vão ser lançados no fogo, que não sou eu e você, em nome de Jesus, amém?
São pessoas que pecaram, sim. E nós também pecamos. Só que a diferença é o arrependimento. É quando a gente se arrepende do pecado e não volta mais a fazer. Quando a gente pede perdão ao Senhor, né? Então a diferença é essa. Eles não se arrependeram dos seus pecados, continuam no pecado. E por isso vão ser lançados no fogo, né? Essa é a diferença. Vamos seguir aqui. A parábola dos tesouros escondidos da pérola de grande valor. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo um homem, tendo encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Você sabe quando você conhece a Jesus, que você não quer mais largar, que você acha que é a coisa mais preciosa do mundo, que você quer falar para todo mundo? Pois é, você achou tudo, né? Achou o mais precioso que tem e deixa tudo para seguir a Jesus. Vamos seguir aqui, a parábola da rede. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixe. Quando está cheio, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. E assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. E ele lhes disse: por isso todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Bom, para finalizar esse capítulo 13, um profeta sem honra, né? Quando fala de Jesus na sua terra. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali e, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo da sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: de onde lhes vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Bom, no final desse capítulo a gente vê uma chave, né, que fala da família de Jesus. Ele sim era o filho do carpinteiro José, sua mãe era Maria, aqui fala o nome de seus irmãos, né? Algum deles a gente pode conhecer aqui, Tiago, que inclusive tem um livro de Tiago, que é o irmão de Jesus lá na frente, é incrível esse livro. Tem José, Simão e Judas, além das irmãs. Então aqui a gente vê algo que as pessoas acham que Maria, ela era virgem na época de Jesus e morreu virgem, e não é real isso. Ela ficou virgem durante todo o processo de Jesus, durante toda a gestação de Jesus. Mas depois que Jesus nasceu, que ela cuidou dele, ela sim consumou o casamento com José e ela teve outros filhos. Então isso aqui é uma chave muito poderosa, porque o inimigo ele engana de diversas formas. E aqui na Bíblia está escrito a família de Jesus. Ele não conseguia fazer muitos milagres ali justamente porque o pessoal conhecia a família dele, sabia de onde ele vinha, como ele era, os irmãos, tudo dele, né? E ele não conseguia fazer muitos milagres ali. Então que o Espírito Santo possa trazer revelação do alto em nome de Jesus.